Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 49. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como são tocantes estas palavras de Jesus. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Qual casa nós queremos construir? A alicerçada na rocha ou na areia? Então já sabemos o que temos que fazer: ouvir as palavras de Jesus e as pôr em prática. E as palavras de Jesus se resumem em cumprir os mandamentos de Deus e da Igreja, que é a sua Igreja, e as bem-aventuranças. Tenho vivido todos os mandamentos e as bem-aventuranças? Pensemos nisso. Continuando nosso estudo da Bíblia, vamos dar prosseguimento à nossa reflexão sobre o pecado original. Na semana passada vimos como ele se sucedeu. Hoje vamos entender melhor o seu significado. Quanto ao modo concreto de como Adão e Eva cometeram o primeiro pecado contra Deus, nós não sabemos. O livro do Gênesis só nos fala de um modo figurativo. Comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E o que significa isto? Significa que, de alguma forma, quiseram determinar o que é o bem e o mal, quando quem determina isto é Deus. Dito assim, parece que Deus é um tirano, autoritário, e que, se não fazemos o que Ele quer, Ele castiga. Não é nada disso. Vamos por partes. Primeiro, Deus decidiu, por amor, nos criar e criar todo o universo. Deus é um ser perfeitíssimo, e isto podemos provar racionalmente, e não tem necessidade de mais nada para se tornar mais feliz. Porém, por livre vontade, decidiu nos criar. Foi como se pensasse assim: se eu sou tão feliz, por que não crio seres que possam participar da minha felicidade? Com este pensamento, decidiu criar os homens e os anjos, dotando-lhes de capacidade para o conhecer e amar. Deus, que é o amor infinito e a felicidade infinita, nos cria para participarmos deste amor e desta felicidade infinitas. Reparem que todo ser inteligente, quando faz algo, faz por um fim. Deus, ao nos criar, criou-nos para um fim. E qual é este fim? Viver um amor e uma felicidade infinitas junto dele, participando da sua vida. Agora,
Não é verdade que, uma vez que se estabelece um fim, tudo aquilo que nos leva para aquele fim é algo bom e tudo aquilo que nos afasta deste fim é algo ruim? Pois bem, é aí que surge o bem e o mal. O bem é aquilo que nos conduz ao fim e o mal é aquilo que nos afasta do fim. Podemos aplicar isto a todas as finalidades da nossa vida. Por exemplo, formar-nos numa profissão estudando numa faculdade. Pois bem, tudo aquilo que nos levará a alcançar este fim será algo bom e tudo aquilo que nos desviará deste fim será algo ruim. Deus deu a nós o melhor fim que poderia dar, o amor e a felicidade infinitas participando da sua vida. Se este é o fim, Deus sabe muito bem qual é o caminho para chegar até ele. E o caminho são os 10 mandamentos e os ensinamentos que Jesus, que é o próprio Deus, nos transmitiu aqui na Terra. Portanto, Deus não é um tirano autoritário que sente alegria em castigar-nos quando não o obedecemos. Deus, como bom Pai, o que quer é a nossa felicidade plena e para isso nos mostra o caminho. Não é isto que faz todo bom Pai na Terra, estabelecendo regras e mostrando o caminho para o bem para os seus filhos? Nós, como criaturas, se fôssemos sábias, seguiríamos perfeitamente o caminho estabelecido por Deus, já que o que Deus quer de nós é a nossa felicidade infinita. Porém, com a nossa liberdade podemos nos insurgir contra Deus, movidos pela soberba, desobedecendo às suas leis, querendo ser os donos do nosso caminho, donos do que é certo e do que é errado, que é comer do fruto do bem e do mal. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Agradecer a Deus por seu amor infinito por nós e por ser nosso Pai e, através dos seus mandamentos, conduzir-nos para o céu. E que sejamos sábios, cumprindo os seus mandamentos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.